Bom dia, pessoal do. Nós estamos agora no capítulo 16, temos que finalizar a correção da página 53 e 54 e depois ir para a página 58, que ficou faltando, e o caderno de atividade, que não é muito grande, vai dar para corrigir tranquilo. Se der tempo, eu vou dar alguns recados e uns comentários aí do que tem que fazer para a aula de segunda-feira. Tranquilo? Vou dar um recado também que vocês ainda vão receber. Lá na página 53 tem conexões. Se eu não me engano, o Organiza as Ideias a gente já respondeu, não foi? Está faltando só os conexões, que é justamente sobre a questão da América Latina e a sua relação com como ficou. Júlia, você pode ler para a gente, fazer um favor? Conexões, página 53, lê o fragmento a seguir? Eu? Sim. Tá bom, vou ler. Obrigado. Corrosivo e brutal, no momento insidioso e glacial, no outro um ódio infatigável. Toma conta do mundo. Seu espectro obstinado e recalcitrante arruína relacionamentos privados e públicos. Cada vez que ele aparece, demonstra-se sempre grande surpresa. Agressividade e imprevisível, amigos que antes se amavam muito, agora se agridem mutualmente. Página 54. Agora responda as questões. Você já se viu na situação de perder amigos por conta de acirramento de ideias divergentes? Justifique sua resposta. Galera, sem colocar nomes. Alguém que já brigou com um amigo por causa de futebol e time? Alguém já discutiu por causa de religião? Ou melhor, alguém já discutiu por causa de esquerda e direita de política, igual o Brasil está hoje acirrado? Alguém já discutiu por causa disso? Gente, o que nós estamos vendo, eu vou dar um exemplo aqui, não vou mentir. Na minha família, né, eu sou cara que eu sou formado de história, mas eu não sou radical. Mas nas últimas eleições foi um sacrifício, porque você lia as coisas e ignorava. E o pior, o que acontece? Nós vimos muitas famílias ficarem abaladas por causa de política. Por causa de político. Tomando partido de político. Olha só, o Brasil é um país que ficou caracterizado pela comédia, pela ironia aos políticos, de fazer piada com político, fazer piada com situação política. E nas últimas eleições, não, o pessoal ficou muito radical. Deu briga na minha família, deu discussão, deu briga em muitas famílias. Eu fiquei sabendo de gente que discutiu, que prometeu que não ia mais na casa de ninguém. O que é isso, galera? É radicalismo, é ódio pelo ódio. Desde quando o brasileiro briga por causa de político? Direita e esquerda, não é nem por causa da política. O brasileiro não briga por causa da situação da saúde, da educação, não briga por causa da segurança, mas briga por causa do político A ou B. Olha só que interessante, o brasileiro é demais, né? Uma palma para o brasileiro. É super inteligente. E o que aconteceu foi o seguinte, aquela coisa do ódio, de ser fanático, e você, muitas vezes, achar que a verdade é sua. Alguém conheceu alguém que já ficou assim? Sim ou não? Aqui, ó. Alguém que ficou fanático e não aceita opinião divergente é o cara da igreja X ou Y, da denominação X ou Y, o cara que é do futebol, que é melhor que todo mundo, ou então que a opinião dele é verdadeira, ou então que a Terra é plana, né? Voltou aí, a Terra é plana, né? Então não pode discordar dele, ele vai te dar N fatores, mesmo que não sejam científicos, mesmo que não sejam razoáveis, nem que tenham bom senso, para você acreditar nisso. O pessoal, o Flávio falou uma palavra que é verdade. Flávio, muito bom, gostei muito. O pessoal falou que é fã-clube. O pessoal está usando muito essa palavra. Você é um fã-clube, você é um fanboy. O que é fanboy? É o cara que é fã de alguma coisa e não aceita a opinião contrária. Teve gente que brigou por causa de Marvel e DC. Marvel e DC. Teve aluno meu ano passado. Vocês mesmo, teve gente aí na sala. Marvel e DC brigando ali para saber quem era melhor, quem não era, o personagem melhor. Galera, a verdade é que com a internet a população hoje está muito radical. Com acesso à informação, ao invés de você pesquisar, ao invés de você filtrar, questionar, não. Você recebe aqui no grupo da família uma fake news, uma mensagem, você nem desconfia, não vou passar para frente. Você fala que a Terra é plana, não vou passar para frente. Por que não? Deixa, se o pessoal acreditar, acreditou. Galera, não façam isso. Não discutam por causa de política. Você vai perder a amizade, você vai perder a união da família por coisas absurdas. E, infelizmente, vamos lá na matéria agora.
A América Latina é um campo fértil para isso, porque a política na América Latina sempre foi um extremo. Ou você defende a ditadura ou você é contra. Parece que o pessoal não usa bom senso. Ou você é direita ou você é esquerda. Ou você é fã de Getúlio Vargas ou você não é fã de Getúlio Vargas. Nós já passamos essa matéria esse ano. Fizemos até meio que um julgamento dele, né? Uma pergunta que nós fizemos na atividade. Então, para pensar. Infelizmente, essa coisa do ódio, do fanatismo na internet está ganhando proporções colossais. E eu não estou falando só do bullying que você faz com o seu amigo. Eu estou falando do bullying institucional, que se você não concorda que a Terra é plana, você é um idiota. Não é? Se você não entra lá e concorda, você é excluído do grupinho. Infelizmente, isso está acontecendo. E muito, muito mesmo. Então, a dica que eu deixo para os senhores é: não sejam radicais, não sejam fanboys, não sejam fã-clubismo. Sempre utilize a razão. Não é que você vai deixar a religião de lado, nem a política, nem nada. Criou-se no Brasil um lema que futebol, religião e política não se discute, não se discute. Galera, isso é mentira, isso é coisa de gente ignorante. Futebol, política e religião se discute, mas debate. Você respeita a opinião do próximo, você escuta, você pode até não concordar, você tem que defender o direito do próximo de ter sua opinião, mesmo que você não goste, porque senão a gente vai caminhar para uma ditadura. Aí daqui a pouco ninguém vai poder gostar de absolutamente nada, a não ser do que o governo diz, o regime ditatorial diz. Você tem que apelar para o bom senso, para a razão, para a ciência. Você tem que aprender a filtrar as informações. Não propague fake news. Não propague informações que você acha que é falsas. Por mais que você ache que é brincadeira, não faça isso. Não entre nessa. Infelizmente, nas últimas eleições, teve gente, eu conheço uns casos aí, o pessoal me conta de vez em quando conversando, que o cara não vai na casa do outro, perdeu um amigo. Que não vai na casa do irmão, que não vai na casa do tio que virou a cara, porque o cara votou no candidato A e B. Olha só que doideira. Pessoal brigando. Gente, por favor, sem radicalismo. A América Latina é um campo fértil para isso, com violência alta, desigualdade social muito alta, com tráfico de drogas, com políticos populistas, voltou o populismo agora, nesses últimos mandatos, voltou também ali a exacerbação, o ódio, parece que a torcida é organizada, ou você é A ou você é B, e parece que não existe um meio termo. Galera, isso é extremamente perigoso. Ok? Ficou a mensagem? Tranquilo? Qual o problema aí que estão falando aí? Ah, professor, mas eu tenho um monte de gente que não se importa com nada. É pior ainda. Eu não sei o que é pior, você se importar ou não. Depois você pergunta por que o Brasil está desse jeito, né? Acidente que não é, né? Podemos aí passar para o número 2? Número 2. Vamos lá. 2. Você percebe na sociedade o crescimento do ódio? Em caso afirmativo, em que situação? Galera, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma reportagem que eu descobri aqui sobre o aumento do neonazismo no Brasil. No Brasil, não estou falando da Europa. Aumento do neonazismo, das ideias totalitárias nazistas no Brasil. Depois eu vou compartilhar quando a gente estiver trocando a tela pro caderno de atividade. Galera, só no Brasil, não só no Brasil, mas como na Europa e outros países, Estados Unidos, nós estamos vendo uma onda de polarização política entre direita e esquerda. Nós estamos vendo a volta de pedidos de governos autoritários, não só no Brasil. Nós estamos vendo a volta de grupos racistas, discriminatórios, que discriminam religião A ou B, ou a cor A ou B. Olha só que doideira. Nós estamos vendo que essa coisa de gênero também está entrando aí, que você tem que só pode ser heterossexual, todo mundo é discriminado. Então nós estamos voltando a uma época de discriminação, que foi o prenúncio lá da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, nós estamos vendo uma onda conservadora voltar no mundo nesses últimos 10 anos. Vitória de partidos conservadores na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que não é ruim. Desde que você defenda, é uma coisa razoável. Mas quando você passa o limite da Constituição, discriminar negros, homossexuais, mulheres, religião A ou B, isso está criando um ódio irracional. Está voltando a essas ideias de teorias pseudocientíficas que uma raça é melhor que outra.
Galera, não sei se vocês estão vendo isso em filosofia ou geografia, a volta de partidos radicais neonazistas na Europa, a volta de partidos radicais neonazistas. Então está se transcendendo essa coisa de ser conservador. E isso é muito perigoso, porque está voltando essa coisa também de fanatismo, da minha cor ser melhor que a sua, de minha religião ser melhor que a sua, que o meu político é melhor que o seu, que a esquerda ou a direita é isso ou aquilo. E isso está voltando no mundo todo. Recentemente, vocês viram a eleição aí de Jair Bolsonaro e Lula, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, e olha a confusão que deu no Brasil. Olha a eleição dos Estados Unidos. Aqui, ó, quem está acompanhando aí a eleição americana com o Donald Trump, que se recusa a perder e está criando um monte de fake news lá para poder questionar o processo eleitoral. O pessoal questionando o processo eleitoral aqui no Brasil. Isso tudo para criar dúvida. Quando você cria dúvida, eu já posso estar duvidando de tudo. De tudo, todo mundo, de qualquer situação. Galera, a sociedade não funciona assim. Então, infelizmente, nós estamos voltando a um regresso, eu estou vendo a situação, ao regresso naquele período anterior à Segunda Guerra Mundial. De radicalismo, de fanatismo, de pseudociências que afirmam que tem raça superior ou inferior, de voltas de ideologia racista, discriminatórias, infelizmente, ok? Pesquisa na Europa, a volta de partidos neonazistas, já mostrei para vocês, a volta de partidos neonazistas. Olha só. Bom dia, Lila. Entrou atrasado, hein? Vou cortar seu ponto, hein? Professor, o mundo está caminhando para onde? Está caminhando para um radicalismo maior. Isso pode ser prenúncio de uma guerra, ok? Isso pode ser prenúncio de uma guerra ou de um conflito. Os ânimos têm que acalmar. Essa coisa de você ficar ameaçando um país ou outro está chegando num estágio que está muito perigoso. Muito perigoso. Ah, professor, você está falando de Terceira Guerra Mundial? Não, pode ser conflitos regionais. Mas mesmo assim é muito perigoso, ok? 3. Quais seriam as opções para se evitar o ódio e o fanatismo em nossa sociedade? É muito fácil. A primeira coisa é desligar a internet. Como é que você acaba com o fanatismo e ódio? Desliga a internet. Porque para de divulgar esse monte de fake news, que a Terra é redonda, que minha religião é melhor que a outra. Ok? Professor, então o que acontece? Vou falar de coisas reais agora, sem brincadeira. Primeira coisa, diálogo. O que é um diálogo? Você fala, a outra pessoa fala e vocês têm um debate. Ok? E vocês criam ali um consenso. Ou não, tudo bem, mas você respeita o próximo. Você tem que aprender a respeitar a opinião do próximo. Não porque você concorda, mas você respeita o direito da pessoa a ter uma opinião diferente da sua. E outra coisa, não concordar com informações falsas, baseadas em coisas que não são provadas cientificamente ou culturalmente. Você tem que ali também denunciar casos de racismo, discriminação, qualquer tipo. Ok? Você tem que concordar que a democracia é a melhor forma de governo. Por que a democracia é a melhor forma de governo? Porque ela te dá liberdade de expressão, de pensamento, de ir e vir. Professor, mas ela não é perfeita. Beleza, é melhor ditadura? É melhor monarquia? Já passamos por isso. A história ensinou que não são boas. Porque a liberdade de expressão, de pensamento, de ir e vir, é a base de uma sociedade livre. Se alguém toma o poder e diz que você não pode falar isso, aquilo, escrever isso ou aquilo, gente, isso não é liberdade. Ok? Não repassar as fake news, buscar as informações e filtrar, ver se aquilo é verdade, tem base científica ou não, ok? Está acontecendo isso muito por causa da pandemia. Não vou tomar vacina porque a vacina vem da China. E daí, 90% dos produtos comprados no Brasil, seu celular, seu notebook, seu mouse, seu jogo, é produzido lá. E a vacina que é o problema. Beleza, faz sentido. Porque tem microchip, né? Eu li hoje, porque vão botar microchip para rastrear as pessoas da China. Beleza. Gente, assim, ao invés de você se informar mais com a internet, parece que as pessoas estão ficando, perdão da palavra, estão ficando mais burras e ignorantes. Essa que é a verdade. Parece que as pessoas estão ficando mais burras e ignorantes. Isso que é verdade. Porque quanto mais informação tem, mais você é bombardeado, parece que você só quer ver a notícia. Você não quer pesquisar, você não quer ler. Tem gente, alguém conhece essas pessoas que olha uma notícia na internet, olha a chamada, beleza, já sei tudo, sai lá criticando. Já aconteceu isso com vocês? A pessoa vê a chamada na internet, lá no jornal X ou Y, no programa, já sei tudo, não presta nada. Galera, pelo amor de Deus, ler não mata. Vocês foram alfabetizados para isso. Tranquilo?
Então, cuidado com isso. Respeitar o próximo, respeitar a opinião do próximo, respeitar a democracia, as leis fundamentais, direito à liberdade de ir e vir, de pensamento, de expressão, evitar propagar informações falsas, não cometer bullying pela internet. Não é porque a internet está aqui que você acha que é terra de ninguém. Você pode ser rastreado. Essa coisa criou uma coisa, outra coisa na internet, que todo mundo é juiz, todo mundo quer julgar todo mundo quer dar opinião para todo mundo quer se expor. E pior, quando você é criticado, você não aceita. Isso que é o pior. Você fala e critica, quando alguém escreve uma coisa para você, você não aceita. Toma aquilo como se fosse ofensa pessoal. Aí começa aquela treta, aquela discussão. Pode terminar no tribunal. Ok? Cuidado com isso. Ai, ai. Essa aula hoje parece mais terapia. Copiaram já? Podemos ir para a página 58? Podemos ir para a página 58? Podemos? Quem que pode me ajudar aí? Estou cansado, já dei 3 aulas hoje e estou ficando gripado. Olha que maravilha. Minha garganta está indo embora. Quem pode ler para mim, fazendo um favor, me ajudar? Questão da MESCAN aqui de Vitória, do vestibular da MESCAN, medicina ali da Reda Pen. Júlia, você pode ler para mim, Salvador? Mulher de fibra e corajosa. Obrigado, Júlia. Sempre aqui. O deslocamento populacional é tão velho quanto a própria humanidade, mas nos últimos 15 anos tem crescido acentuadamente. Os imigrantes, segundo a ONU, correspondem a 3% da população mundial. No que se relaciona ao processo migratório do mundo atual, podemos afirmar: 1. A globalização das relações econômicas socioculturais viabilizada pelo desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, funciona como estímulo ao fluxo migratório dos países pobres para os desenvolvidos. 2. Os jovens dos países pobres do hemisfério sul constituem o principal segmento populacional a imigrar para o hemisfério norte devido à ausência de perspectivas de seus países de origem. 3. O extremo ocidente, em especial a China, é uma grande área de imigração, pois seus grandes desenvolvimento tecnológico libera muita mão de obra qualificada para a Europa e Estados Unidos. Galera, isso é migração. Alguém tem parente que está morando fora do Brasil? Portugal, Espanha, Itália, Estados Unidos, ok? Muita gente indo para o Canadá agora, né? Alguém tem que foi para lá? Estava aqui no Brasil, voltou naquela fase boa, né? Fase boa. Entrou em crise, o que fez? Vazou. E agora prometeu não voltar. Muita gente está indo. Muita gente está indo. Para os Estados Unidos. Antigamente era só Estados Unidos, né? Não sei se vocês viram que estouraram um grupo lá que fazia transporte de pessoas para os Estados Unidos e Minas Gerais. Mas agora o destino é a Europa. E a Europa tem um custo de vida alto. Você não consegue ficar mandando dinheiro para cá. Quem vai para a Europa morar, vai para ficar. Porque juntar dinheiro é difícil. Quem quer ganhar dinheiro vai para os Estados Unidos. Mas agora muita gente está indo e está prometendo não voltar. Por quê? Quando vem a crise econômica, piora a desigualdade, piora a violência, aumenta o tráfico de droga, piora a educação, piora acesso a serviços básicos, como fica mais caro, igual agora, energia, que ficou aí, aumentou a bandeira vermelha, e tudo fica caro e você não tem retorno. Você paga seus impostos e não vê retorno. E, infelizmente, agora aconteceu uma nova onda migratória do Brasil para esses países. Para quem não sabe, o Brasil é um dos maiores exportadores de imigrantes do mundo, tá? Principalmente para os Estados Unidos. Volta avião direto de lá lotado de brasileiro. Professor, qual é a opção correta? A número 1 e a número 2. Professor, mas a China não manda ninguém para fora, galera? Por que não manda? Porque, eu falei qual letra? É a letra A, tá? 1 e 2 estão corretas. Professor, mas a China não manda? Não manda, galera. Apesar de tudo, a China é uma grande hoje, está se formando. A China é um bipolar, né? É uma área agrícola extensa, mas também tecnológica de ponta. E a China não exporta muitos imigrantes. Exporta-se estudantes. E é uma ditadura. Então, quando o cara sai, tem que voltar, que é bancado pelo Estado, pelo Partido Comunista. Entendeu? Então, o cara não vai migrar para fora. Não vai.
2. Enem. O texto refere-se à imigração do índio à chamada civilização brasileira. O texto refere-se à integração do índio à chamada civilização brasileira. Mais uma vez, nós, os povos indígenas, somos vítimas de um pensamento que separa, que tenta nos eliminar cultural, social e até fisicamente. A justiça é que somos apenas 250 mil pessoas e o Brasil não pode suportar esse ônus. É preciso congelar essas ideias colonizadoras, porque elas são irreais, e hipócritas e também genocidas. Nós, índios, queremos falar, mas queremos ser escutados na nossa língua e nos nossos costumes. Texto 2. O Brasil não terá índios no final do século XXI. E por que isso? Pela razão muito simples que consiste no fato de o índio brasileiro não ser distinto das demais comunidades primitivas que existiram no mundo. A história não é outra coisa senão um processo civilizatório que conduz o homem por conta própria por difusão da cultura e passar do paleolítico ao neolítico e do neolítico a um estágio civilizatório. Pode-se afirmar, segundo os textos, que qual é a letra correta da número 2? Ainda bem que ela é pequenininha para você ler, né? Com certeza você leu com paciência. A letra correta do número 2 é a letra D de dado. Terena defende que a sociedade brasileira deve respeitar a cultura dos índios e Jaguaraíbe acredita na inevitabilidade do processo de aculturação dos índios e de sua incorporação à sociedade brasileira. Letra D de dado. Professor, só um adendo, só para compartilhar aí. Os índios brasileiros, muitos ainda são preservados suas culturas e valores lá nas reservas indígenas do norte do país. Mas quando você vai na reserva indígena ali em Aracruz, você fala, nossa, que coisa, fiquei decepcionado, porque os indígenas aqui falam nossa língua, tem carro, se veste igual a gente. Galera, para você ser indígena, você não precisa ter aqueles valores indígenas, pessoal andar nu, caçar e fazer essas coisas. Você não deixa de ser brasileiro porque usa o celular da China. Você não deixa de ser brasileiro porque você está usando ali um aparelho que vem do Vietnã, um computador que foi montado lá nos Estados Unidos. Você não deixa de ser brasileiro por causa disso. O que se discute é preservar os nossos povos que fazem da matriz brasileira. Infelizmente, o que nós estamos vendo agora é que suas terras estão sendo invadidas, seu povo está sendo coagido e voltou ali a se desvalorizar a cultura indígena. Afinal, eles são preguiçosos, não serve para nada. Fica aí a reflexão. Antes de ir para o caderno de atividade, eu quero mostrar essa reportagem aqui para os senhores. Eu vou botar para os senhores consultarem depois, se quiserem se informar, sobre a volta ganhando força das teorias neonazistas no Brasil. Infelizmente, pesquisadores da Universidade de Unicamp estão pesquisando que grupos neonazistas, que eram 344, passaram para 349 no Brasil, até julho agora, de 2020, essa reportagem, tá? A reportagem é desse ano. E, infelizmente, nós estamos vendo uma ascensão desses grupos neonazistas, que são supremacistas brancos, dentro do Brasil, principalmente no sul do país. As denúncias estão aumentando desde 2006 e ganharam força em 2019. Professor, mas eu estou percebendo que não é só isso. A perseguição ao negro, ao índio, a quem é diferente, está aumentando. Infelizmente, nessa onda conservadora e desvirtuada, infelizmente, minorias, pessoas diferentes, questão do sexo, do gênero, infelizmente voltaram a ser discriminadas e perseguidas. É o famoso mimimi. Quando você vê uma postagem lá denunciando alguém por racismo, alguma coisa, a primeira coisa que eu vejo lá o pessoal colocando, não é assim, relativizando, é mimimi, você está fingindo muito, não é desse jeito. Galera, cuidado com essas afirmações, tá? Cuidado com essas afirmações. Vamos para o caderno de atividade, capítulo 16, começa na página 23, estou abrindo aqui. Página 23. Eu me lembrei de uma pergunta que um monte de gente errou. Qual é o papel da América Latina relacionado à economia mundial? Nosso papel é ser explorado e servir de exportação de matérias-primas para a Europa, tá? Se eu tive, 10 pessoas que acertaram essa questão que eu expliquei no estudo dirigido, foi muito. Mas tudo bem. Página 16. América Latina.
Vamos lá embaixo, página 23, perdão, ó, tô ficando doido. 16 é o capítulo. Tem aí a foto de humanoides, né? Deixa aí, deixa aí. Eu acho que chegou. Beleza. Século XXI, terrorismo, xenofobia, caderno de atividade. Tá falando aí sobre robôs, inicia falando sobre humanoides, robôs que vão ter aspectos e fisionomias humanas que podem substituir os seres humanos em trabalhos que até então eram exclusivos nossos, né? Um desemprego estrutural, está chegando aí na América Latina, está chegando no mundo todo. Robô humanoides que conseguem substituir quase a perfeição, até mesmo pensar iguais aos seres humanos. Aí o pessoal lembra do filme do Exterminador do Futuro, né? Tomara que não aconteça. Aqui embaixo, um protesto na Paulista contra a xenofobia aos imigrantes, principalmente venezuelanos e haitianos, aumentou no Brasil. Terrorismo do século XXI, terrorismo que não afeta mais só os políticos, não afeta mais os países centrais, pode atingir qualquer pessoa, civis, e os motivos podem ser os mais variados, podem ser questões políticas e religiosas. Hoje, para você ser inimigo de alguém, basta você morar num país diferente do seu e você cultivar o ódio. Então quer dizer que qualquer pessoa pode sofrer terrorismo. E há o terrorismo que agora é dos lobos solitários, que o cara pode pegar ali uma arma e sair atirando em todo mundo sem ter uma organização por trás, infelizmente, tipo os fanáticos religiosos. Terrorismo do século XXI. O maior exemplo aqui, ó, é as Torres Gêmeas, que o pessoal sempre lembra. É o atentado de 11 de setembro de 2001. Vocês eram nascidos? Não, vocês estavam nascendo, né? Por aí. Que chocou o mundo todo. O pessoal jogando os aviões contra o World Trade Center. Isso gerou uma onda de xenofobia contra os islâmicos, contra os muçulmanos, e até hoje foi amplamente divulgada, né, que foi a Al-Qaeda. O pessoal tem aquela visão que qualquer muçulmano é um terrorista potencial. Migração e xenofobia, geralmente relacionada à violência, à desigualdade social, e a América Latina é um dos países, o continente que mais fornece imigrantes para os países centrais, tipo Estados Unidos, França, Espanha, Inglaterra. Ela só foi superada agora pela imigração dos africanos, o pessoal do Oriente Médio fugindo de guerras e conflitos, indo em direção à Itália e à Grécia. Mas, por exemplo, a migração da Venezuela foi comparada da crise da Venezuela de 2009, 10, 11, comparada a essas migrações. Só que ninguém falou nada, porque a fronteira do Brasil ficou aberta. Tranquilo? Racismo, desde o contexto histórico da utilização da mão de obra negra como escravos, ok? Tanto na América aqui quanto em outros países da Europa. Número 1, página 26. Vamos lá. No século XXI, o terrorismo se apresentou como uma preocupação crescente no cenário internacional. De acordo com seus estudos, assinala a alternativa incorreta em relação aos atos terroristas da atualidade. A. Promove uma nova forma de agressão ao patrimônio humano, histórico e material do país. Correto. B. As ações de combate e de prevenção contra os atos terroristas ocorrem apenas a nível nacional, limitando-se às fronteiras territoriais de cada país. Para tudo. Professor, eu não marquei essa. Mas o que essa afirmação está falando? Eu não entendi. É o seguinte, para você proteger o seu país, você somente internamente, você protege e coloca ali os órgãos, como a CIA, o FBI vigiando a galera? É muito comum os Estados Unidos intervirem em outros países e atacarem preventivamente. É o que eu falei, é o eixo do mal. Quando aconteceu o 11 de setembro, os Estados Unidos atacou o Iraque, o Afeganistão, só não atacou a Coreia porque a Coreia ficou lá quietinha. Porque esse era um grande eixo do mal. A China também foi colocada, mas não foi atacada, é óbvio, né? Então quer dizer que um país, para se proteger de terrorismo, muitas vezes ataca o outro preventivamente. Vou dar um exemplo. Israel. Vocês viram lá que o chefe do programa nuclear do Irã foi morto? Provavelmente não é confirmado. Talvez Israel esteja por trás. Israel já fez vários ataques preventivos para evitar um ataque ao seu território. Os Estados Unidos já fez isso e outros países. Os Estados Unidos fez pouco tempo atrás, se não me engano foi Israel, que atacou o chefe do Hezbollah, o chefe do exército lá da Síria, que diz que ele era um simpatizante, mas foi sem aviso prévio, não foi comunicado a ninguém. Então isso pode acontecer e desperta mais ódio.
Cada ataque desse de Israel lá na Palestina gera mais terrorismo. Gente, é uma coisa sem fim, é um ciclo, tá? C. Gera um terror e sentimento de segurança nas populações de países envolvidos, uma vez que eles são alvos simbólicos de ataques terroristas. Correto. Quando você ataca um civil, como eu falei, o caso lá da brasileira que foi atacada na igreja em Nice, na França, se não me engano, isso vai gerar terror na população, para dizer o seguinte, qualquer um pode ser ali vítima do terrorismo. Isso funciona, hein? Por causa da internet. Depois, D. Os ataques têm finalidades políticas e religiosas, em geral contra uma ordem estabelecida por um país. Correto. Havia a charge de Maomé, que foi feita lá na França, e agora está uma onda de terrorismo de muçulmanos, até mesmo locais atacando pessoas lá, que dito que profanaram o Islã. Olha lá. Letra E. Geralmente são causados por questões religiosas e fanáticas baseadas em radicalismos políticos. Verdade. Muitas vezes o terrorismo acontece por questões religiosas, mas tem um componente político por trás. É isso que está afirmando. É o caso de Israel lá na Palestina, não canso de falar. É uma questão religiosa, mas também política. Ok? Tem política por trás. Número 2. Questão do Enem. Uma questão muito batida, cai muito no Enem, cai no IFES da vida aí. Que isso aí foi um atentado que mudou a história. Até então os americanos se achavam inexpugnáveis. A partir de agora, eles não são mais. Vamos lá. Ataque kamikaze, tá aí, né? Do World Trade Center. Os eventos ocorridos no dia 8 de setembro de 2001 geraram mudanças sociais nos Estados Unidos que, traduzindo, quais foram as consequências do atentado de 11 de setembro? Número 1. A. Ampliar o isolamento e a autossuficiência da economia norte-americana? Já contei que isso não é verdade. Eles atacaram o Irã, ok? Falaram que era arma química, bosta nenhuma, para conseguir petróleo. B. Mitigar o patriotismo nos laços familiares em razão de mortes causadas. Diminuir o patriotismo nos laços familiares? Não, isso aumentou o patriotismo, inclusive o militarismo. Depois disso, as Forças Armadas Americanas receberam um monte de gente que queria lutar pela liberdade e democracia. Depois procura e você vai ver o documentário. Letra C. Atenuar o xenofobismo e a tensão política entre os países do Oriente Médio e Ocidente? Não, isso aumentou, porque depois do ataque de 11 de setembro, os Estados Unidos identificou o eixo do mal, né? Afeganistão, Irã, Iraque, Coreia, China, que poderia ser um alvo potencial. Então aumentou a tensão com o Oriente Médio. Letra D. Aumentou o preconceito com os indivíduos de origem árabe e a religião islâmica. Pode marcar essa. Essa é a letra D. Por que, professor? Porque a partir do 11 de setembro, a mídia foi tão massiva que ela começou a divulgar que, indiretamente, que qualquer pessoa nos Estados Unidos que era árabe, que usava um turbante, aquelas outras características, poderia ser um terrorista. E essas pessoas passaram a ser perseguidas nos Estados Unidos, tá? Alguns foram agredidos seriamente, tiveram lojas quebradas. Por quê? Se generalizou. Qualquer muçulmano islâmico é terrorista. Gente, racismo e xenofobia, né? Racismo e xenofobia voltaram com muita força no século XXI. Letra E. Diminuir a popularidade e legitimidade imediata do chefe de Estado para lidar com o evento. Não. Quem estava no governo nessa época era o George W. Bush. E ele era um cara que ele não era lá muito inteligente. Não é ainda que ele está vivo. Mas depois desses ataques que ele anunciou a guerra lá contra o terror, guerra ao terror, tem até o filme aí. Gente, esse cara ficou extremamente popular. Ele ganhou força. A popularidade dele estava caindo, aumentou. Ok? Então a correta é a letra D de dado. Número 3. Explique por que a maioria dos ataques terroristas ocorridos no século XXI se deu em espaços urbanos, muitas vezes públicos, onde havia grande concentração de pessoas. Galera, é o terrorismo do século XXI. O que você tem que escrever aí? Que os ataques terroristas mais modernos, eles visam atingir o maior número de pessoas indiscriminadamente. Mesmo que não sejam ali pessoas que estejam ligadas diretamente à política do país, diretamente a cargos dirigentes. Ou melhor, eles querem criar um medo psicológico na população. Então coloca isso lá. O terrorismo do século XXI quer atingir o maior número de pessoas, sendo inocente ou não, participando do governo ou não. Vírgula, qual é o objetivo? Instaurar o terror dentro da sociedade. As pessoas ficarem tão radicais que vão deixar de repente circular ao ar livre ou então tomar medidas restritivas e elas vão sentir uma ausência de liberdade. É o que está acontecendo na França.
A França se recusa a ceder ao terrorismo religioso. Então, o que eles falam? Não, nós vamos garantir a liberdade de todo mundo. Tem um custo? Tem. Fazer o quê, né? Esse terrorismo é o terrorismo novo, do século XXI, que está abalando a população. Professor, tem como você impedir que uma pessoa pegue uma faca, saia de casa e esfaqueie o maior número de pessoas? Não. Tem como você impedir que uma pessoa pegue um carro no meio da avenida e atropele o maior número de pessoas? Não, não tem. É isso que assusta o terrorismo no século XXI. Não tem como prever. Beleza? 4. O que é xenofobia? Isso aí é facinho. Xenofobia é o ódio ou a aversão ao estrangeiro. Quando você fala isso, é aversão à cultura, à língua, aos valores da pessoa que está chegando ao país, que abandona o seu país em busca de uma melhoria de vida, mas não é aceito por outro. É o que aconteceu com os haitianos aqui no Brasil, com os venezuelanos. É o que acontece com o pessoal que foge da Síria, da África, que vai em direção à Europa. Ok? São discriminados pela cor, pela religião diferente, pelos costumes diferentes. Xenofobia é um ódio indiscriminado ao estrangeiro, é um ódio discriminado a tudo aquilo que é diferente. E você não aceita dentro do seu país, porque você fala que a sua cultura e o seu valor que é verdadeiro, e é melhor do que o outro. Olha o problema. Daí vem o fanatismo, vem o ódio, vem o extremismo, vem aquela teoria que uma raça é superior à outra. Olha só uma ligação que eu faço. Beleza? Dúvidas? Já copiaram? Há uns anos atrás, havia uma discriminação muito forte contra os haitianos e venezuelanos, falando que eles iam roubar os empregos dos brasileiros. Gente, eles trabalham onde o brasileiro não gosta, né? É igual quando sai um brasileiro daqui para trabalhar para lavar prato, limpar banheiro. Ele vai fazer o trabalho que ninguém quer, que às vezes remunera muito mal, porque o dono sabe que você é um imigrante legal. Alguém tem história dessa em casa, com um parente que foi para os Estados Unidos? Imigrante ilegal que trabalha mais e recebe menos porque ele não está legalizado. Simples assim. 5. Relacione cada povo a uma das principais motivações que levou e ainda leva parte da população a migrar. Sírios fogem da guerra civil que está arrasando o país e parece que não vai ter fim. Mexicanos fogem da grave violência que acontece nos cartéis, o tráfico de droga. 3. Os haitianos, eles fogem da destruição causada pelo terremoto de 2010, pela violência extrema que acontece lá. O Brasil estava na missão lá, acabou agora, tem uns 2 anos. E por último, os venezuelanos fogem da grave crise econômica e social, miséria, pobreza e fome, que impede deles terem serviços básicos na Venezuela e eles migram para os países que têm ali condição melhor, que na época era a Colômbia e o Brasil. Ok? Então a sequência fica 3, 4, 2 e 1. Fechado? Dúvidas? Questão 6. Em 2014, uma partida de futebol entre os times de Barcelona e Vila Real, o atleta brasileiro Daniel Alves foi vítima de uma atitude racista. Um dos torcedores do Vila Real jogou de forma ofensiva uma banana em direção ao jogador. Em resposta, ele comeu a banana e deu continuidade ao jogo. A organização do Vila Real afirmou que a ação do torcedor é inadmissível e o baniu do seu estádio. Com base nos nossos estudos, disserte sobre a razão pela qual as ações como torcedor desse clube não devem ser toleradas na sociedade atual. Galera, traduzindo, por que você não deve aceitar o racismo institucionalizado? Esse último mês agora, o que teve de episódio racista no Brasil não foi brincadeira. E teve gente falando que não tem racismo no Brasil. Esquece isso. O brasileiro é racista. Ok? Professor, por que você não deve tolerar? Porque você não deve discriminar absolutamente ninguém pela sua cor, pela sua religião, pela sua opção sexual. Porque isso é uma forma de você discriminar a pessoa. E quando você discrimina a pessoa, você discrimina também a serviços básicos. Lembrando, quando houve a abolição da escravatura, os negros não foram integrados ao Brasil, foram abandonados à própria sorte. Chuta quem sofre mais com violência no Brasil hoje. Chuta quem mora nas periferias. Chuta quem tá, a maioria da população está abaixo da miséria. Não, não é acidente, ok? Se você busca uma sociedade mais justa, uma qualidade de vida melhor e vir o primeiro mundo, a primeira coisa é tratar todo mundo igual. Ok? É tratar todo mundo igual. 7. Nós nos recusamos a acreditar que o balanço da justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade nessa ação.
Assim, nós viemos trocar esse cheque, um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas e liberdade e a segurança da justiça. O cenário vivenciado pela população negra dos Estados Unidos nos anos de 1950 conduziu à mobilização social. Nessa época, surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King e objetivavam, letra A conquista de direitos civis para a população negra. Ah, pessoal, nos Estados Unidos lá todo mundo é rico, lindo e maravilhoso. Não, há periferias. E chuta quem mora na maioria das periferias pobres dos Estados Unidos? Negros. No Sul, então, nem se fala, após a Guerra de Secessão, porque eles foram discriminados. Herança cultural, ok? 7, letra A. 8. No Brasil, os direitos dos índios são afirmados pela Constituição Federal de 1988. Leia na íntegra o capítulo deste artigo, no capítulo desse documento, referente aos direitos indígenas da sociedade brasileira. Galera, nós já lemos isso no capítulo sobre a Constituição Brasileira, tá? De 88. O Brasil no século XXI. Nós já vimos lá os presidentes quando fizeram. Não vou ler isso de novo, não. Nos últimos anos, há um amplo debate vem sendo realizado por meio da imprensa e das redes sociais a respeito da questão da exploração das riquezas das terras indígenas por parte da iniciativa privada ou do Estado. Opa, assunto moderno, do governo atual. Com base em seus estudos e levando em consideração o texto da Constituição acerca dos povos indígenas, reúne-se em grupos e conversa sobre as questões propostas seguintes. Quais são as garantias em relação às terras indígenas presentes na Constituição de 88? A Constituição de 88 garante o direito de reservas indígenas, a preservação das suas culturas, tradições, línguas e valores, e isso está previsto dentro da Constituição brasileira. A demarcação de terras indígenas e a proteção das terras indígenas pela FUNAI, que é um órgão que está ali diretamente ligado ao governo brasileiro, à União, ok? A FUNAI está sendo desmontada agora para facilitar a exploração de terras indígenas. Letra B. Para realizar a exploração dessas terras, seria necessário modificar as leis brasileiras? Sim, pois a Constituição proíbe a exploração desses territórios para a obtenção de matérias-primas e minerais, destruindo a fauna e a flora, acabando com os costumes. Só que o governo atual facilitou tudo, mas não alterou a Constituição. Foi um jeitinho brasileiro. Vai lá e explora. Finge que eu não estou olhando. O que o governo atual fez? Acabou com a fiscalização, acabou ali com os decretos que impediam a exploração e deixou os índios à própria sorte. Vou dar um exemplo. A Covid-19 está matando muito mais índios do que a população aqui em geral, porque lá não tem acesso à saúde básica. Pronto. Ok? C. Quais riscos a exploração das terras indígenas oferece ao meio ambiente e aos povos que habitam? Gente, nem preciso falar, né? Primeiro, destruição de línguas e culturas que não vai ter como mais se reconstituir, porque os nossos indígenas não têm escrita, eles só falam, é oral a tradição, é passado dos mais velhos para os mais novos, ok? Vai se destruir a fauna e a flora, acabar com muitas florestas e rios, acabar com os costumes indígenas, que são os nossos tipos de tomar banho, ok? Então essa ideia que você fala que o indígena é preguiçoso, gente, corrige isso. Os indígenas foram massacrados, assim como os negros, foram ali vilanizados, foram deixados à própria sorte ali desde 1500. Não reproduz essas coisas, ok? Dúvidas? Dúvidas? Reclamações? Para a semana que vem, caderno de atividade, capítulo 13, 14 e o 15, para segunda-feira. Caderno de atividade, capítulo 13, 14 e 15, ok? Sexta-feira a gente não vai ter aula, que vai ser ação de graça. Vocês vão receber o comunicado ainda, mas eu já sei. Então, eu tive que adiantar, a gente vai corrigir tudo na segunda-feira. Vou mandar o link e a programação para vocês. E agora, meio-dia e meia, acabou as trilhas. Fez, não vou aceitar mais. Ok? Bom final de semana. Até mais.